pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos começar mais um episódio de Medcast. Meu nome é Matheus Sampaio. Eu sou a Tainá e a gente está aqui hoje com o Richard. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Richard. Obrigado, meninos. Nós estamos aqui. O prazer é meu estar aqui junto com vocês, né? E a gente poder compartilhar, fazer um bate-bola aqui, né? Conversar um pouquinho sobre medicina, sobre saúde, né? Isso é muito bom. É muito bom mesmo. E vamos começar com aquela pergunta que não quer calar. Vamos começar com aquela pergunta que não quer calar. Você é médico de quê mesmo, Richard? Ué, Matheus, sou médico gente, né? Cuidar de todo mundo, né? Não, mas não é isso que a gente quer saber, não. Qual a especialidade que Beleza. você tem? Tô provocando, né? Mas assim, especialidade é uma coisa que eu tenho algumas especialidades, mas eu quero contar uns casos aqui primeiro para a gente poder... Quero ver se o povo descobre qual é a minha especialidade, quem não me conhece. Apesar que muita gente conhece também, né? Vai sacar rápido. Mas quando fui trabalhar em Eugenópolis, eu formei em 87 e vim para Eugenópolis em 90. Tinha terminado a residência. E fui para lá. Eugenópolis, cidade pequenininha aqui, 10 mil habitantes, colado em Muriaé. Minha esposa é de lá, fiquei lá 20 anos trabalhando lá. E tinha um pessoal quase que apostava entre a população, a comunidade, para saber que especialidade que eu era. Ah, ele é médico disso, ele é médico daquilo. Aí tinha paciente que falava assim, não, ele é pediatra. Por quê? Não, é pediatra sim. Ele olha o ouvido, ele olha a garganta, ele escuta o coração dos meninos, ele vê os neném, coloca os meninos deitados, ele mede o menino, ele pesa o menino, ele é pediatra. Uhum. Tá, em cima daquilo ali, foi passando o tempo, o outro virou assim, não, mas ele fez meu parto. Eu ganhei menino com ele tem que ser obstetra. Não, ele operou de períneo, me operou de um tio de ovário, aí ele é ginecologista, obstetra e tal. Aí o outro vai assim, não, mas não é isso não, mano. Eu levei meu pai lá. Meu pai tem 84 anos. O Richard atendeu meu pai direitinho lá. Ele passou um monte de exame, olhou isso, olhou aquilo, perguntou como é que estava a próstata, viu aquilo outro, passou para ele o que ele tinha que cuidar dentro de casa, me orientou dentro de casa que tinha que colocar, que não podia ter escada, que tinha que colocar corrimão, que no banheiro tinha que ter apoio, que tinha que tirar os tapetes. Ah, ele é geriatra, tenho quase certeza que ele é geriatra. E nessa confusão toda, foi passando o tempo e eu fui percebendo que o pessoal vinha com as crianças, com as mulheres, com os idosos, com o pessoal de tudo quanto é idade, e vinha para consultar comigo. E eu comecei a perguntar ao pessoal por que a pessoa achava que eu era pediatra, por que eu achava que era aquilo, e eles foram me dando essas respostas que eu trouxe para vocês aqui. Conclusão da história, né? A gente tem que ser médico, tem que cuidar bem das pessoas, né? O curso de graduação hoje de medicina, ele traz isso para a gente, ele traz uma obrigação, eu como professor, como coordenador de curso do Núcleo de Atenção Primária da Faculdade de Família de Muriaé, eu tenho essa responsabilidade de passar para todos os meus estudantes que estão ali junto comigo, com todos os graduandos, essa importância de você cuidar de gente. A especialidade, ela vai fluir, né? Ela vai vir com o tempo, ela vai vir com aquilo que a gente preconiza. Uma coisa que eu falo muito para todo estudante de medicina é o seguinte: medicina abre muito a perspectiva da gente de trabalho. Te dá uma liberdade muito grande do que você vai fazer. Então é uma das profissões que o leque de possibilidades, quando você termina a sua graduação, ele é gigante. Eu posso escolher qualquer especialidade médica, mas eu posso ir para a parte de gerenciamento. Hoje é um nicho de trabalho para o médico enorme, tá? Você ser um profissional gestor. Então você vai ser o gestor de hospitais, vai ser gestor de saúde em termos públicos, de município, de estado, de governo federal. Você tem um nicho enorme disso aí, né? Você pode seguir a linha que hoje eu faço, né? Que é a linha de ser professor, né? Então eu me descobri como professor de 2014 para cá e adoro ser professor, né? Eu acho que hoje eu sou muito mais professor do que médico. Então, assim, nessa perspectiva, todo estudante tem que ter a tranquilidade e a calma de se conhecer. Então, vocês têm 6 anos para vocês estarem conhecendo o que é o curso de medicina, as especialidades, os conteúdos de cada qual,
E nessa tranquilidade, eu me conhecer também. Eu tenho que fazer uma autocrítica, eu tenho que ter uma autoanálise. Eu, como estudante, eu tenho que perceber o que eu gostaria para a minha vida. E a escolha dessa especialidade, a escolha do que você vai fazer depois que pegou o canudo, né, que terminou a graduação, vai depender do que você quer para a sua vida. Né? Eu quero o quê? Eu, na minha época, quando eu formei, eu queria casar e vir para o interior. Eu formei em 87, casei em 88. Um ano depois, casei. Vim para o interior. Queria vir para Muriaé, na época eu não tive oportunidade de vir para Muriaé, fui para Eugenópolis e fiquei lá 20 anos. Então isso é o que então eu fiquei feliz, porque eu fiz aquilo que eu me propus a fazer dentro daquilo que era a minha perspectiva de vida. Ah, não, Richard, não quero nada de casar, você está doido? Hoje eu brinquei com as meninas que estão no primeiro período, morreram tudo de rir. Ah, quero ver se eu vou casar com 23, 24 anos de idade, você está doido? Eu não sei o quê. Eu quero mais formar e trabalhar, né, ter um... A gente gasta um dinheirão para formar, né? Então tá na hora de ganhar um pouquinho, né? Passear. Eu fico vendo os nossos egressos, né? Os meninos começam a trabalhar, vai fazer uma viagem que queria fazer, mas é isso mesmo, a gente tem que fazer isso pra gente se sentir bem. E aí eu vou ter minha escolha daquilo que me propõe e daquela realidade que eu tenho. Imagina as meninas hoje casadas com filho. Elas vão formar e vão encarar, vai fazer residência. Nós temos uma egressa que eu amo de paixão, que ela estava num dilema, o que eu faço? Eu falei, calma, olha a sua vida pessoal primeiro, né? Como que você vai vivenciar isso? Dá para encarar essa residência agora? Aí daí uns dias, uma semana, a gente conversando de novo, você refleti muito, conversei com meu esposo, meus meninos estão pequenos, deixa para daqui a pouco. Então, você falou, né, sobre essa questão da pessoa, a gente mesmo como estudante, quando a gente acompanha nossos preceptores, os médicos lá, às vezes a pessoa já chega e já fala assim, eu quero encaminhamento. Mas por que você quer encaminhamento? Eu tô com anemia. A pessoa já chega querendo caçar um especialista, e o médico, como generalista, ele pode atender várias coisas que a pessoa às vezes quer procurar um especialista, mas esquece que o generalista pode atender, entendeu? O que você acha disso? Matheus, isso aí é algo extremamente importante, porque a gente é fruto de uma sociedade, né? Então a gente tem um paradigma hoje no Brasil que o especialista é melhor do que o generalista. É um conceito que a gente tem social. Quando eu penso, eu estou em casa, por exemplo, com a minha família, né? Isso eu queria que todo mundo em casa agora desse uma refletida sobre isso, tá? Você está em casa, você deu uma dor de cabeça, você pensa aí aonde? Né? A dor de cabeça foi muito forte, eu vomitei, não sei o quê. Né? Vou pensar no neuro. Se eu dei uma dor no estômago. Gastro. Vou no gastro. Eu tô com dor de garganta. Vou no otorrino. E assim vai por diante, todo mundo. É uma ideia, é um conceito que a gente tem impregnado na nossa sociedade. Nós todos trabalhando desse jeito. Por isso que as pessoas já chegam, igual você muito bem colocou, dentro da unidade de saúde, onde a gente tem um médico generalista atendendo aí, tá, gente? Para quem não entendeu direito, quem que é esse médico? É o médico de família e comunidade que está lá do lado da sua casa. Ele é um médico generalista. É um médico que saiu da faculdade com uma formação generalista. Ele aprendeu tudo dentro da faculdade. Ele aprendeu a cuidar da criança, da gestante, do idoso, disso, daquilo, aquilo outro. Então, esse médico generalista, muitas vezes ele é interpelado por essa ideia que a população tem de que o especialista sabe mais do que ele mesmo que está ali na ponta. E a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes você chega lá inocentemente pedindo, doutor Richard, me dá um caminhamento para o neurologista que eu estou com dor de cabeça. Richard, eu falo assim, poxa vida, o Matheus não está acreditando em mim, né? Não tá assim. O Matheus não acha que eu sou capaz de ver a dor de cabeça dele, já quer que eu encaminhe para o neurologista? Então a gente, como estudante, como população, como pessoas que vão usar o sistema de saúde, a gente tem que entender primeiro que o médico que está lá no posto de saúde, ele é generalista, e ele teve a formação, ele estudou 6 anos, gente, de medicina. Medicina não é 2 anos, 3 anos, é 6 anos estudando, 2 anos de prática, né? Os nossos alunos da Faminas, então, é na prática desde o primeiro período, né? Aquilo ali, aprender fazendo, assim que a gente aprende mais. Então essa ideia do generalista que ele não dá conta é uma ideia totalmente falsa. Na verdade, o generalista ele dá conta. E os principais países hoje, por exemplo, ocidentais, a Europa Ocidental inteira, o Canadá,
e outros países do mundo inteiro, eles trabalham com esse generalista como sendo porta de entrada. Tem um caso muito chique de um professor nosso que é pós-doutor, e ele foi me contar, eu estava na Alemanha fazendo meu pós-doutorado, aí lá na Alemanha me travei. O Matheus Agonia me falou assim, meu Deus, mudei, eu acho que eu travei. E ele travou coluna. Minha coluna travou, não conseguia andar, aquela coisa. Fui procurar um serviço de saúde. Aonde que ele foi? Brasileiro na Alemanha. Foi no ortopedista. Chegou no ortopedista na Alemanha, particular, não é nada de SUS, é para a gente entender que essa ideia, né, de saúde não é uma coisa do Sistema Único de Saúde, mas uma coisa de saúde como um todo, independente se você vai pagar ou não, se vai ter plano de saúde ou não. O mundo inteiro fala isso hoje. Ele chegou na Alemanha e foi atrás do ortopedista. A atendente falou com ele, o senhor trouxe o encaminhamento do generalista? Ele falou, não, precisa? Ela falou, sim. Não, mas eu estou com dor na coluna, eu sou médico. Não, mas não serve. Eu não vou marcar para o senhor. E a mulher olhou para ele com um olhar assim, sabe, tipo assim, você está insistindo nisso por quê? Você não consegue entender que você tem que passar por um generalista antes? Vai lá com essa dor de coluna, se você travou a coluna, você fez a musculação a mais, você está com a hérnia de disco, será que não é seu rim que você achou que é a coluna? Eu acho assim que pra gente, no Brasil, assim, a nossa população, é difícil a gente entender que o médico do posto faz tudo. É mais fácil você ir direto no seu problema. A pessoa às vezes não quer gastar, entendeu? Quer economizar. Já vou direto porque não preciso passar no generalista. A gente não tem essa cultura de vamos primeiro no posto, vamos no generalista. Exatamente. Já vai direto no problema. Isso é muito... É um atraso mesmo da educação. Às vezes a criança está passando mal lá, não, vou esperar quinta-feira, que quinta-feira é o dia do pediatra. Eu vou lá no pediatra. Aproveitando a fala dos vocês dois, tem duas histórias. A do pediatra que eu quero contar e a antes, que é a questão de, às vezes, o Matheus falou, eu quero economizar e ir direto do especialista, né? Meu menino fez isso comigo esses dias. Ele faz acompanhamento aqui na fundação e tinha que vir marcar com a doutora Micheline. Aí ele falou assim, não, porque eu vou lá, eu quero levar já tudo pronto. Levar tudo pronto? Ô pai, você me dá os pedidos. Ué, eu sou médico, mas eu não sou oncologista. Eu não faço acompanhamento seu pós radioquímica, cirurgia de cerebelo, tirou, tumor. Que exame que precisa? Aí eu virei para ele e falei assim, ó, você vai na doutora Micheline, conversa com ela, o que ela achar que é necessário, ela vai te dar o pedido e você vai fazer. Então, assim, você tem que ir lá nele. Então, às vezes, a gente querer economizar e ir direto, a gente está gastando mais do que é necessário. Uhum. E muitas vezes o generalista vem a história de uma dor que eu vou falar para vocês aqui, dor epigástrica. Eu estou com dor aqui, ó. E o paciente chega para você, eu estou com dor aqui. O que vocês vão pensar, gente? Sugere aí especialista para minha dor aqui. Pode ser gastrite. Gastro. Dor aqui. Ai, eu tô com a dor aqui. Tá coração também. Coração. Mas o quê? Dor aqui. Ai, dor aqui. Posso ter levado um soco. Não posso? Muscular, né? Ai, dor aqui. Ai, malhei demais. Matheus, olha lá, Fortão foi lá, pegou demais peso. Dor aqui. Então, esse negócio da dor aqui pode ser um monte. Quem vai me direcionar no lugar certo? Eu, com o meu conhecimento, ou o generalista? É isso aí. É o generalista que vai. Então eu vou economizar indo no generalista. Eu chego lá e ele fala assim, ó, olha, história bem feita, né? História clínica bem colhida, aquela anamnese bem... Alaporto, 10 páginas. Faz aquele exame físico legal e fala assim, não, isso aí é... Eu acho que você está com angina. Você vai ter que ir para o cardiologista mesmo. Aí eu, como generalista, posso adiantar algumas coisas. Eu vou pedir alguns exames. Se eu acho que é uma angina instável, eu já mando ele para o hospital na mesma hora. Pode colocar urgente lá. Exatamente, explicar o que está acontecendo. E aí, Matheus, vem o encaminhamento completo. Senhor fulano de tal com isso, isso, isso. Faço um resumo da minha história clínica, coloco a urgência, suspeito disso, 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 encaminho para o pronto atendimento, chamo o SAMU para carregar, chamo o SAMU leva, entendeu? Então, você consegue salvar vidas, né? E você falou da pediatria, né? Lembrou da pediatria. Então, tem um caso ótimo que
Estava no UBS rodando, olhando os meninos, aí eram as 10 e pouca da manhã, chega um pai com uma criança com febre e dor de garganta. O pai já chegou e falou assim, meu menino está com 39, com dor de garganta e tal, tal. Aí a atendente que estava no balcão atendeu muito prontamente, educado, todo aquele padrão de imunização que a gente preconiza. Os dois muito educados, o pai educadíssimo e a atendente educada. E a atendente, na mesma hora da criança, o atendimento, o pai perguntou, tem um pediatra? Aí ela falou, o pediatra não tem, não vem hoje, só vem amanhã, mas vou ver para o senhor. Pegou o telefone, na mesma hora começou a ligar para as outras UBS, aonde tinha pediatra. O pediatra já tinha terminado o atendimento, aí já deu 10h30 e tal, o pessoal já tinha ido embora. Ficou aquele dilema, vou levar meu menino para a UPA, quem vai atender o menino? Ali na coisa. Eu encostadinho na parede, gente, eu fui assim, ficando roxo, azul, amarelo, doido para falar, vocês já perceberam que o Rich fala bastante, né? Doido para falar, eu falei assim, não, mas eles estão tão educados, tá tão bacana aquela cena ali, que eles vão chegar a uma conclusão legal. De repente, sai do consultório, que o médico de família e comunidade estava atendendo, o paciente que ele tinha acabado de atender, e aí o próximo paciente e o que saiu cruzam na nossa frente, na minha frente e na frente do pai e da atendente. Quando os dois pacientes se cruzam na frente, o pai olha para a atendente olha para o pai e fala assim, uai, a doutora está aí. Aí o pai fala assim, uai, ela atende criança? Aí a atendente fala, atende. E aí abre um sorriso, atende. Aí o pai, então tá bom, vou pegar meu menino para ela atender. Então assim, a gente é tão condicionado ao especialista que dentro do serviço de saúde, onde tem um médico generalista que atende criança, ninguém pensou nela para atender como primeira opção. Pensou no especialista como primeira opção. E ela virou a segunda opção quando deveria ser o contrário. Né? Olha o tempo que esse pai ia perder de sair do bairro dele, parar numa UPA, a UPA lotada, com urgências maiores, né? Você atender uma amidalite dentro da unidade de saúde. Né? Então, a mulher que engravidou, ela pode fazer o pré-natal com o generalista? E aí, meninos, o que você acha? Deve. O hipertenso pode tratar a hipertensão com o generalista? Exatamente, deve, pode, e agora a gente está com o Ministério da Saúde fazendo um movimentão com relação à hipertensão e diabetes, que a gente pede a participação da população como um todo, né? Todo mundo abrir suas portas para serem cuidados, né? Uma coisa é você ter uma receita que eu repito todo mês, e eu tomo o meu remédio. Outra coisa é ser cuidado, gente. Tomar remédio não está significando que você está sendo cuidado, não. Você é hipertenso que está assistindo, que a sua pressão está 20/12, escuta. Você escuta. Você não está sendo cuidado. Você é diabético, que a sua hemoglobina glicada está chegando com 11 e está pegando um resultado de 10, você não está sendo cuidado. Você precisa de trazer a sua diabetes para 6,5, para 7, sua hemoglobina glicada. Sua pressão tem que vir para 13, para 12, por 8, né? E com algumas exceções para idosos e tal. O que a gente tem que entender é que o médico generalista que está lá na unidade básica de saúde, ele tem competência para fazer pré-natal, ele tem competência para atender a gestante, ele tem competência para atender a criança, e ele salva a vida de gestante. Eu tenho um caso gravíssimo, né, que aconteceu uns 2 anos atrás, da gestante ficar esperando o médico especialista dele, que chegava na segunda-feira, ela fez uma pré-eclâmpsia na sexta, nesse caso ela foi indicada para procurar o serviço, ela não foi porque não era o médico dela que tinha falado para ela ir para a maternidade, ela ficou em casa. Quando ela convulsionou no domingo, ela foi para casa. Ela convulsionou, fez um quadro de eclâmpsia, né? O sintoma clínico é a convulsão, mas ela já estava com a eclâmpsia, com a pré-eclâmpsia já instituída há muito tempo. Quando ela chegou no hospital, o neném já tinha morrido. Fez uma cesárea de emergência, tudo foi feito para salvar a vida dela e ela faleceu também. Então perdeu uma gestante e um bebê, por conta de que não acreditar no que o generalista falou. Então é de suma importância a população entender isso. É mais fácil eu ir perto da minha casa correndo para alguém... Eu estou com a hipoglicemia. É muito mais fácil eu correr no posto e alguém medir minha glicemia capilar na mesma hora e eu ver que eu estou com hipoglicemia, alguém me dá glicose, igual eu vi um filho de um paciente. Não, a minha mãe, acordei de madrugada com a minha mãe assim, fui acordar ela estava
a glicose estava baixa, eu enfiei açúcar na boca dela, fiquei lá esperando, absorve pela mucosa, ela foi voltando, levou para o hospital, chegou lá, ela deu hipoglicemia. Então eu tenho um parente que morreu em Eugenópolis com choque hipoglicêmico, por conta que cuidadora dele, em vez de descer com ele da casa e ir no hospital de Eugenópolis, que era do lado, não, eu vou levar no hospital de Muriaé, que é muito melhor. Só que ela demorou 20 minutos dentro do carro de Eugenópolis e ele morreu dentro do carro. Chegou aqui com parada e não voltou. Então, assim, a gente entender que esse médico generalista está do nosso lado, ele nos atende e salva nossas vidas, muitas vezes. Então, a gente tem que valorizar esse profissional, ter essa equipe de estratégia de saúde da família, que é médico, enfermeiro, agente de saúde, valorizada pela população, a população entender que nem toda hora o que eu quero é o que eu preciso, né? Outro demanda para a gente fazer outro medcast mais de 1 hora, né? Sim. O que eu quero não é o que eu preciso. E como especialista, você é o quê? E aí? Ficou a dúvida, gente? Alguém conseguiu descobrir? Eu já sei, hein? Vai lá, Matheus, o que você conta da minha especialidade? Conta aí. O que eu sei, eu sou ginecologista, médico de família e comunidade, isso atende mesmo. Todo mundo, desde a pediatria ao mais idoso, por isso todo mundo fica nessa dúvida, o que o doutor Richard é, né? Exatamente, é isso aí, Matheus. Porque, na verdade, quando a gente forma como generalista, e assim, eu quero passar essa tranquilidade para vocês que vão terminar a graduação. Nos bastidores a gente está conversando, o senhor tinha segurança na hora que formou? A gente não tem segurança na hora que a gente forma, ainda mais com a minha graduação lá atrás, né, complicada, que a gente não ia para o serviço, a gente não ia para o trabalho, né? Só estudando? Só dentro da teoria. Aí como é que você faz? Sem prática foi difícil. Sem prática foi difícil. Na hora que você chega lá, eu lembro que eu fui drenar um abscesso, falei assim, técnica de enfermagem, falei assim, vem cá, como é que faz aqui? Eu sei que tem que drenar. Teoria tá na minha cabeça, tá flutuando, tá vermelho, tá isso, tá tudo. Pele tá fininha, mas como é que drena? Essa é a grande diferença da medicina antiga para a atual, né? A prática já desde o primeiro período, o BS desde o primeiro período. Até formar. Até formar. Isso ajuda muito, porque aí você vai aprender fazendo. Então, aprender fazendo, você aprende a habilidade de fazer, mas te proporciona também a competência de lidar com as dificuldades. Então, vamos supor que você estivesse naquela situação e você... A técnica, só voltando, ela que me ajudou. Tá curioso já. Ela que me falou como é que drenava. E aí, como é que eu fiz o esquema com ela? Ela falou assim, não, pode deixar que eu vou te apresentando. Aí ela falava assim, aqui, doutor, abri para o senhor a gaze. Aí ela ia verbalizando e fazendo. Eu falava, muito obrigada. Aí eu pegava a gaze. Antes disso, ela falou assim, aqui, doutor, abri a luva para o senhor. Muito obrigado. Peguei a luva, calcei a luva. Abri a gaze. Que muito obrigada. Ou seja, eu não sabia nada, nem que tinha que calçar a luva, o que eu ia fazer, com aquela confusão toda. Então, assim, a gente ficava tão fora da prática que a gente não sabia fazer umas coisas simples dela. Aqui, a seringa para o senhor pegar, só que é quantos ml? 1 ou 2 ml? Quer dizer, já me deu a dica quantos ml que eu ia pegar para mim fazer o botão anestésico, para me drenar. Que lâmina que o senhor quer? Aí na hora que ela falou que lâmina, até eu regalei o olho. Gente, que lâmina? Tem número esse trem? Tem mais de uma? Pensei na mesma hora. A gente só tem aqui a 21. Aí ela abriu, e ela que só tinha mesmo. Ela abriu, me deu, e eu fui lá e drenei o abscesso. Então, assim, a formação da gente a gente sai inseguro. Mas hoje eu vejo que os nossos egressos daqui, né, MED 1, MED 2, MED 3 que formaram, os meninos saíram com uma segurança. O que é mais emocionante aconteceu com o senhor chegou a encher o olho de água e falou assim, meu Deus do céu. Aí é difícil, hein, Matheus? É muita coisa, porque nessa coisa de algo emocionante na profissão, de algo que mexe com a gente, gente, eu tenho 35 anos de formado, né? É brincadeira, não. É muito tempo. Então, assim, tem muita coisa que mexe com a gente, mas eu acho assim, um geralzão de falar que mexe, é o que mexe comigo todo dia, que é se importar com o outro. A gente, médico, não pode perder isso, entendeu? Eu fiz 59 anos de idade, dia 19 agora, de agosto, sexta-feira, e foi minha comemoração dos 35 anos de formado, nós estávamos em Juiz de Fora comemorando. Então foi um
Um abraço coletivo, que a doideira coincide junto justamente quando a gente faz as festas. Meu aniversário, eu tenho um amigo meu, Cristiano, também, que formou comigo e é no mesmo dia. Então é aquela comoção toda. E aí, um outro amigo, Cristiano, Eudes, famoso, ele mandou uma mensagem para mim, aonde, sabe aquela música do Milton Nascimento? Há um menino, há um moleque dentro de você que te motiva. É isso aí que motiva a gente. A gente não pode perder esse menino, esse moleque que está dentro da gente. Essa ideia de que a gente vai ficar velho e que a gente vai ficar velho, mentira, a gente não fica velho. A gente adquire experiência e o corpo da gente envelhece. Mas a gente por dentro, a gente tem que manter aquele moleque lá de trás, que vai motivar a gente no dia a dia. Então o que me emociona mesmo no dia a dia é sentir a necessidade do outro e poder fazer alguma coisa para ajudar. É isso aí que é a grande motivação. Emoções, né? A gente sente, infelizmente, com grandes emoções quando a gente tem perdas, né? Quando são desfechos negativos, né? Na minha especialidade, que você definiu muito bem, né? Eu fiz ginecologia obstetrícia, né? Só para matar a curiosidade do público. Fiz GO quando eu formei, eu terminei a faculdade, fiz GO no Rio. Vim embora para Eugenópolis e lá eu atendia todo mundo, igual eu falei para vocês, cuidando de gente. E ficou na dúvida mesmo, todo mundo ficava naquela coisa, não é inventação. Até hoje, consultório aberto, pessoas levavam, meu pai, só dá certo com o senhor. Meu menino tem 13 anos, mas ele consulta com o senhor, desde os 2, só dá certo com o senhor, entendeu? Mesmo sabendo da minha especialidade depois, que era ginecologia obstetrícia. Quando foi 2001, a gente teve a Estratégia de Saúde da Família já no Brasil, e eu, como médico de família, eu fui fazer especialidade de novo em Medicina de Família e Comunidade em Juiz de Fora, na UFJF. E passei no concurso do perito do INSS, que é uma profissão que já me incomodou muito, trabalhar como perito do INSS. Porque isso que eu acabei de falar para vocês, que me motiva, quando eu estava lá fazendo uma função que é uma função legal, eu vejo a lei se aplicando na situação de doença do indivíduo, é diferente de eu poder assistir e fazer alguma coisa para ajudar. E ali as pessoas estão atrás de quê? De um recurso financeiro, que eu tenho que aplicar a legalidade. Nem sempre o que a pessoa está precisando eu vou poder ajudar. É diferente da gente como médico assistente. Eu, quando estou dentro do meu consultório, quando eu estou acolhendo uma gestante em trabalho de parto, por exemplo, eu estou ali para ajudar, então o que ela me pede eu vou fazer de tudo, a não ser que seja uma coisa que vai fazer mal para ela. E quando eu vou deixar de fazer alguma coisa para o meu paciente, eu tenho que explicar para ele por que eu estou deixando de fazer. Né? Por que a gente não está fazendo aquilo que ele quer, né? E por que eu estou fazendo o que ele precisa. Mas para ele entender isso, entre querer e precisar, você tem que dar uma aula para ele. Você tem que explicar para ele o que está acontecendo. Não pode eu sou o doutor Risco, 30 anos de formado, eu sei tudo, eu dou conta. Ô, Matheus, você tem que operar. Não é. Entendeu? Eu tenho que te explicar o porquê e se no final você ainda concordar, a gente vai para a cirurgia. Mas se você discordar, eu vou te assistir tudo que você precisar, mesmo você não fazendo aquilo que eu acho que você precisaria de fazer. Então, assim, a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Que conselho você tem para essa nova geração aí de médicos que estão se formando? Nós já estamos no metade do caminho. Já, sétimo período. Meninos, aqui, ó. Conselho que eu dou é o seguinte. Se conheçam primeiro. Eu acho que a primeira coisa é autoavaliação. Quem não se ama não é capaz de amar o outro. Quem não se preocupa consigo mesmo não é capaz de preocupar com o outro. Então, assim, nós nos conhecermos é fundamental, é coisa básica de qualquer ser humano e para o médico é fundamental. Porque senão ele vai levar um monte de macacua, um monte de trem garrado que ele não resolveu com ele mesmo para a prática dele. E ele vai estar lidando com pessoas. Então ele vai ficar todo enrolado com isso. Então, se conhecer. Então, primeiro ponto. Se conheçam, saibam quem é vocês, saibam o que vocês pretendem, né? O que eu quero fazer. A gente vai ter certezas com isso? Jamais. Mas a gente vai ter ideias do que eu posso fazer. O médico, o novo médico, ele tem que saber que medicina é lidar com incertezas. Medicina não é 2 e 2, não é 4. Exato.
não é exatas. Então a gente tem que saber lidar com incertezas. Incertezas na técnica, incertezas nas condutas, incertezas dos desfechos, tá? Então saber lidar com essas incertezas vai fazer com que a gente sofra menos, tá? O novo médico tem que saber lidar com o desfecho. Ele pode ser o esperado, o que eu acho que vai ser bom, como ele pode ser o inesperado. E eu tenho que saber lidar com essas frustrações. Já tive de chegar para a mãe e falar que o neném morreu. Já tive de chegar para filhos e falar que o pai faleceu. Então esses desfechos, né, negativos, a gente tem que estar preparado para eles. E o novo estudante de medicina, ele tem que estar muito aberto para o mundo que está se apresentando hoje, né? E o Edson deu uma palestra ontem para os meninos do primeiro período, brilhante, sobre as tecnologias que estão aí. Então a gente tem que estar aberto para elas, a gente tem que saber lidar com elas bem, mas nunca perder a nossa humanidade. Porque o profissional médico ele vai se manter no mercado por conta da humanidade do profissional e não por conta de conhecimento. Conhecimento técnico, teórico, vão ter 1000 aplicativos, 1000 inteligências artificiais que vão estar fazendo isso por, como é que usa mesmo o termo, gente? Não é algoritmo, não, é aquilo que você vê, né? Por exemplo, eu adoro ver a lista de músicas do Spotify, né? Uhum. Porque ele faz isso, né? Como é que é? Algoritmo? Como é que é? Algoritmo? Algoritmo. É algoritmo mesmo, né? Ele vai trazendo tudo. Eu escutei esse tanto de música que ele cria. Sua lista é essa, sua lista. Então vai ter esses algoritmos para você fazer análise médica, para diagnóstico, para tratamento, para avaliar exame. Então o novo profissional ele tem que estar aberto com isso, mas sem perder nunca a capacidade dele de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de ser humanizado. É isso que vai fazer a grande diferença. E a gente teve uns treinamentos agora recentes, que a instituição, que a família ofertou para a gente, que eu fiquei muito motivado nisso. Consultorias que estão vindo falar quem é o médico que a sociedade mundial quer. Que médico que a população quer. E aí eu fiz uma brincadeira com os meninos de sala de aula esse dia, falei assim, vamos parar e vamos pensar aí, o que seu pai e a sua mãe quer do médico? O que sua avó, o que você quer do médico? Entendeu? A maioria vai na hora, o médico me escute. Entendeu como é que é? Então, se o médico que saiba, tudo bem, isso é quase que inerente a qualquer profissão. Eu vou no dentista que não sabe? Eu vou no advogado que não sabe? Não, ninguém quer. Todo mundo quer alguém que sabe. Então, saber conteúdo é obrigatório. Paf! Agora, o que eu quero além desse saber? Eu quero alguém que me escute, que me acolha, que me dê colo quando eu precisar, que me zangue quando precisar. Porque tem os pacientes que querem que você zanga com eles, que eles vão se sentir valorizados. Eu sou João, pelo amor de Deus, não aguento mais o senhor, você tem que fazer isso. Aí eu tinha uma turma lá desse naipe. Eu vou lá no doutor. Tem que fazer o curativo nesse pé diabético. Tem que dar um jeito nesse negócio. Eu não posso ficar assim. Cadê o banho, seu João? A sua pressão. A sua pressão, o seu diabético, como é que tá? Entendeu? Aproveitando, né, você falando que o doutor Edson falou sobre tecnologia, você acha que ajuda, atrapalha? Ajuda, sempre ajuda. Tudo de novo ajuda, gente. A gente tem que saber usar. Mas tem que o paciente chega assim, ó. Eu olhei no Google e no Google tá escrito, ó, eu tenho isso aqui, tá vendo aqui, doutor? Ó, eu preciso desse remédio. Tô morrendo. Aqui. Você pode passar para mim? Aí é aquilo que eu falei, guria mesmo, o que eu quero e o que eu preciso, tá? Como que alguém leigo, que não sou da área da saúde, se for um outro colega, você vai ter que discutir com ele, né? Às vezes ele vai estar certo. Os algoritmos eles estão tão bem montados que se você souber fazer uma pergunta bem feita no Google, ele vai te dar uma resposta correta. Então, muitas vezes, o paciente vai te apresentar isso e está certo. Então, a gente tem que ter, a primeira coisa é não ter o preconceito. Vamos ver o que ele está trazendo para mim? Então, olha, isso mesmo. Mas eu queria ponderar com você isso, aquilo outro. No final, você pode fazer a mesma prescrição. Ele pode ter feito uma pergunta correta no Google e ele te deu uma resposta atualizada. Mas ele pode trazer uma besteira.
E aí vem a porcentagem de... Aí você vai ter que olhar e falar assim, mas você olhou de quando que é esse artigo? Essa resposta que está aí, olha aí a data disso. Aí você vê lá, 2010, aí você já quebrou a pessoa, você já explicou. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, Matheus, que eu vou ter que aprender a ponderar com a pessoa, e para me ponderar sobre um assunto, eu tenho que conhecer aquele assunto. Então eu não posso chegar médico, e aí é para você, estudante de medicina, não pode chegar médico meia boca. Não pode chegar médico, depois que eu formar eu aprendo. Eu tenho que meter bronca ali. Eu posso aprender aqui junto com o paciente, falar com ele, eu não estou tão atualizado, eu vou ver isso aqui. Posso, né? Eu bato um papo. Hoje, os nossos clientes que nos procuram, os nossos pacientes, eles têm esse discernimento de você virar só, eu sou um ótimo médico, mas isso que você está ponderando para mim, eu nunca li a respeito. A minha conduta seria essa. Mas estou vendo aqui que esse artigo, deixa eu ver, abre aí para mim, me manda aqui no link. Você abre o computador também, olha lá. Não, esse artigo é atualizado, veio agora, é de um jornal, de uma revista, né, de renome, que tem uma evidência científica alta, né, que tem uma... Bacana aquilo ali, então eu vou ver e vou ponderar. Mas para mim a conduta seria essa, tal. Isso acontece muito com especialista. Com generalista, a pessoa já chega com lista, né, de remédio e lista de coisa, porque a minha vizinha estava tomando. Aí você tem que ponderar essas coisas todas. Você falou, tem muito tempo de formado, médico, mas quando você começou? Você deu pontapé na medicina. Você já pensou em desistir? E aí? Será que já? Não, gente, eu nunca pensei em desistir. Nem na véspera de prova? Nem na véspera de prova. Tomando cascudo de professor? Tomando cascudo de professor. Primeiro que eu não tomava cascudo de professor, que eu era bonzinho demais. Eu era o bonzinho. Então, assim, igual o Matheus, bonzinho, né? Então, assim, era super tranquilo. Eu, sério mesmo, eu nunca pensei em desistir de medicina. Eu tive de refletir e mudar a minha estratégia na medicina com a minha vida. Eu tive um momento na minha vida, com 10 anos de formado, que eu não estava pagando minhas contas. 10 anos de formado, não pagava as contas de casa. Lá em Eugenópolis, trabalhando, SUS, e veio um menino, veio 2, adotei uma terceira e ganhei uma quarta. Então, assim, com 10 anos de formado, eu tinha 4 filhos, poxa, eu não tinha nenhum carro, 0. Só trabalhando, naquela luta. Eu tinha conseguido comprar uma casa? Sim. Mas a despesa do dia a dia estava arrochada. E eu tive de fazer uma revisão do que eu ia fazer com a medicina. Eu ia trabalhar com o quê? Aí eu fui abrir consultório, que eu não tinha aberto até hoje. Eu fiquei 10 anos sem abrir consultório. Entendeu como é que é? Então, esse momento na minha vida, eu tive de rever o que eu ia fazer. Que é a coisa maravilhosa que a medicina te propõe, te permite. A medicina permite que a gente, profissional médico, a gente esteja em constante dinamismo. Eu posso mudar. Para a pessoa que nem que eu, assim, né? Que tudo tem que estar mudando, né? A minha mulher fica doida comigo, briga comigo, zanga comigo, mas você inventa muita moda, você vai fazer outro trem. Mas eu sou desse jeito, né? Eu tenho o DDH bem... né? Que vai num negócio, vai em outro, tal, e isso me estimula a seguir em frente. Mas a pessoa, na faculdade, estudando, para mim aquilo era maravilhoso. Mas um detalhe, eu não tinha a vocação de ser médico lá da infância, sabe? Que eu quero ser médico, porque isso vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é essa a minha vocação. A minha vocação era, eu precisava de fazer alguma coisa que mudasse a minha classe social, a minha renda. Eu venho de uma família, né? Meu pai tinha uma certa escolaridade, minha mãe também, mas a gente morava na roça, num sítio de 8 alqueires de terra, com 4 filhos, e todo mundo tinha que estudar. Eu vim estudar de charrete até os 13 anos aqui em Muriaé. Então era uma vida difícil, com grandes faltas de recurso financeiro para comprar um chiclete, eu conto isso, né? Padaria do Porto, que existe até hoje, tem uma cocada lá maravilhosa. Só me dava água na boca, porque eu não tinha dinheiro para comprar cocada. Entendeu? Passava de charrete ali naquilo. Então, o meu pai criou a gente que a gente tinha que estudar. Então, trabalhar na roça era o castigo para quem não estudava. Entre capinar, roçar, plantar, muito melhor estudar. Então, a gente estudava debaixo do solqueiro, aquela luta, nem morto. Entendeu? Então, assim, era de mulher milho.
Ai, que confusão que ele tem na mão, debulha milho. Ai, tem que debulhar um balai de milho. Mas quem quer estudar? Eu era o primeiro que corria e ia para dentro de casa estudar. E nisso aí eu fui estudando. Mas a medicina, meu pai colocava muito isso. E quando eu fiquei adolescente, adulto jovem, aquela coisa, né? O filho homem mais velho, meu pai é muito bravo, não vou fazer nada que ele quer. Entendeu? Então, medicina não fazia parte. A vida me levou a fazer o curso de medicina. Quando eu comecei no curso de medicina, a única coisa que eu sabia na época do cursinho é que eu precisava de fazer alguma coisa para falar com gente. Eu precisava de cuidar de gente. Eu tinha que estar no meio de gente. A medicina entrou como uma das opções. Adorava a ideia de professor. Lidar com gente, dar aula. Na época do cursinho, eu dava aula de física, matemática. Só daquilo que ninguém gostava, era eu lá. É tanto que eu passei no vestibular por conta disso. E aí, em cima disso, ser professor. Mas vinha aquela história, eu vou ganhar o quê? Como é que vai ser minha renda no final? Então, eu sou bem sincero, eu escolhi medicina porque eu precisava de lidar com gente, mas era algo que me dava uma renda, que eu ia conseguir ter uma condição social melhor para criar meus filhos com mais tranquilidade, para mim ter mais liberdade. Sonhava passear, viajar o mundo, né? Preciso de ter dinheiro. Então isso é algo real na minha vida. Não adianta a gente ficar falando, porque eu sonho só, tal. Mas cuidar de pessoas é algo que está inerente à minha pessoa. Eu era aquele adolescente que os meninos iam para a roça, né? Que eu morava na roça, contei o caso, né? Com estilingue. Aí um primo meu matou um passarinho. Nossa, fiz um escândalo. Você matou o passarinho. Vocês não podem matar passarinho. Mas como é que nós vamos... Aqui. Aí montei latinha para eles. Não, nós vamos atirar aqui. Por que você vai atirar no passarinho? Vai matar o coitado do passarinho? Mas só que eu não falei assim, não. Deu esporro, tô geral. Sabe? Sabe o rígido dentro de sala de aula? Não, que vocês fazem uma coisa lá meio antiética, aí, né? E tal. Então, assim, eu sempre tive esse padrão disso, mas desistir nunca. Medicina sempre teve ali, e aí eu tive de mudar o jeito de trabalhar, fui fazer o concurso do INSS, aí me garantiu um salário melhor. Fica à vontade. Muito obrigado, tá? Foi um prazer enorme ter você aqui hoje, tá? Te agradecer por ter disponibilizado esse tempo tá com a gente, tá? E é uma honra ser seu aluno, tá beleza? Jesus amado, aí emociona, tá vendo? Você perguntou o motivo de emocionar. Quando os alunos dão esse retorno, a gente emociona sempre. Mas muito obrigado de estar aqui presente com vocês. Se vocês precisarem, a gente volta. A gente fala mais, conta mais casos ainda. Pessoal, curte, comenta e compartilha.